Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Update Mais, aquela alternativa sensacional nesse mar de podcast todo. Pessoal, hoje nós estamos aqui, eu, Fábio Otto Brosman, a gente tem a alegria e o prazer de receber Vanessa Fonseca. Você trabalha com vendas? Já trabalhou? Tem medo de vender? Tem medo de falar? É o seguinte, hoje você vai sair desse episódio aqui diferente. Sente-se confortavelmente na sua poltrona ou se você está dirigindo, sei lá onde você estiver. Fique atento porque este episódio é muito conhecimento e muita alegria aos seus ouvidos. Eu vou apresentar aqui a Vanessa. Pessoal, Vanessa Fonseca é mãe, já falou tudo, não precisava nem falar mais nada. Ser mãe já é muita coisa, empreendedora, empresária, né? Enfim, é escritora, professora, empresária. Ela é consultora de desenvolvimento humano de negócios, treinadora comportamental, essa palavra todas as vezes eu vou falar. Gente, ó, treinadora comportamental e mentora de empreendedores, alto nível. Foi executiva de finanças em grandes empresas durante mais de 15 anos. Fundadora da Restart Gestão e Performance, e o seu lema é, segura aí, ou você sabe vender, ou trabalha para quem sabe. Que é isso? Vanessa, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui, sentar nessa mesa de conhecimento. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, sinto-me honrada por estar aqui. E vamos falar de vendas. Hoje é para realmente quem não sabe vender, quem não gosta de vender, ou para quem acha que sabe vender e quer melhorar ainda mais os seus resultados. Sensacional, né, Fábio? A gente recebe muito empresários, né? E assim, todo empresário é um vendedor, né? Mesmo que ele seja o CEO da empresa, mesmo que ele seja, enfim, lá o administrativo, em suma, né? A gente está sempre vendendo o tempo inteiro. Então, assim, a gente vai fazer muitas perguntas nessa área, porque tem muita coisa para escoar hoje, né? Fabão, você também é um vendedor, cara? Quando você chega lá, assim, os seus clientes milionários, você, olha, eu vou vender meu negócio aqui, mas você é mais estrategista, né? O seu jeito de vender é diferente. Eu, como vendo, eu sou péssimo. E como é que você consegue tanto cliente, cara? Essa pergunta é legal. Assim, eu nunca te fiz essa pergunta. Senhoras e senhores, você aí já viu o Fábio aqui falando até... Como o Fábio consegue tanto cliente se ele não é um bom vendedor? Vanessa vai responder essa e outras perguntas, mas vamos lá, o que você acha? Comigo é só indicação. Eu não sou péssimo vendedor, assim. Você fez um bom trabalho, o cara ficou lá satisfeitíssimo e te indicou. Ó, sensacional, né? Mas você comentando aí, eu sempre falo aqui que os fundadores das empresas, assim, a maioria das vezes, são grandes vendedores que viraram empresários, a maioria das vezes mal capacitados e administrativamente perde muito. Só que é interessante tudo isso que a gente vai falar hoje, porque o cara que é o fundador, o mentor, tudo, ele não dá conta de vender sozinho. Ele não dá conta, mesmo ele estando 24 horas na empresa, desde quando abre, fecha tudo, para crescer precisa contratar mais vendedor, né? E como capacitar esse pessoal para vender igual o dono, né? Aí é com Vanessa Fonseca. Vanessa, vamos lá, primeira pergunta aqui na jugular. Realmente essa questão de vender é um tabu assim nas empresas que você presta consultoria, treinamentos. Você vê grandes dificuldades ou as pessoas só não sabem usar as ferramentas corretas? Ou quando você chega é bagunça generalizada assim. Você já chegou numa empresa que ninguém sabia vender, você pensou como que essa empresa subsiste até hoje? É interessante essa pergunta, né? Porque como consultora empresarial e na pandemia, a área de vendas foi uma área que me escolheu. Olha. E essa é bem interessante, porque não foi eu. Eu sou consultora empresarial, então sou estrategista de empresas para realmente crescer, mas de uma forma em todas as áreas. E na pandemia, a área de vendas me escolheu. Então, o meu foco foi reestruturação comercial. E é realmente interessante o quanto as empresas não estão preparadas para vender. É zero processo, zero capacitação. As pessoas elas são colocadas na área de venda simplesmente por serem boas comunicadoras. E uma coisa não tem necessariamente a ver ali, né? Nada a ver. Quando a gente olha uma pessoa que é boa comunicadora, geralmente a gente acha que ela é uma boa vendedora. E, na verdade, esse é só um dos requisitos que um bom vendedor tem. Agora, eu acho que o maior desafio, Vitor, é porque, na minha percepção, todo mundo na empresa deveria vender.
O administrativo, o estagiário, o almoxerifado, e esse é o sonho de todo empresário. Mas nós temos crenças internalizadas de que ser vendedor não é uma boa coisa. Vendedores geralmente são mentirosos, manipuladores, são pessoas chatas, insistentes, inconvenientes. E quem quer ser assim? Isso vai contra os nossos valores morais que os nossos pais nos ensinaram na infância. Então, ninguém quer ser vendedor, exatamente por toda essa questão das crenças, né? Então, o que a gente mais percebe quando chega nas empresas é ou pessoas que não estão preparadas tecnicamente, emocionalmente, psicologicamente para vender, e também uma falha grande em processos. O caso do Fábio aqui é um cenário maravilhoso. Por muito tempo, a minha empresa também, ela cresceu só por indicação. Isso significa que você faz um excelente trabalho. Por quê? Porque quanto mais você desenvolve esse trabalho de receber indicações, significa que as pessoas estão ficando satisfeitas. Mas não é o único caminho. Então, poderia estar ainda melhor se você usasse outras ferramentas para fazer crescer ainda mais. Poxa, show de bola. E aí, assim, eu faço uma pergunta aqui também que talvez seja uma pergunta que quem está nos ouvindo ou assistindo possa fazer. Assim, você falou que nem sempre todo mundo que é um bom comunicador é um bom vendedor. E um bom vendedor, ele tem que achar a sua área específica. Vou te dar um exemplo assim nessa pergunta. Eu já vendi roupa em shopping. Depois fui vender carro. Aí eu descobri que eu vendendo carro, eu tinha uma performance melhor do que vendendo roupa. Então, assim, um bom vendedor, ele precisa encontrar o seu nicho ali, ou isso é um tabu, assim, ele tem que gostar de vendas, né? Dependendo do produto que ele está vendendo, como é que é isso, Vanessa? Olha que legal essa pergunta, né? Geralmente, a gente tem um perfil comportamental, já falando um pouquinho de perfil, provavelmente você deve ter se dado melhor com carros, porque é uma venda mais técnica, né? É uma venda menos emocional. Vender roupa é muito emocional, lidar com autoestima e tudo mais. É verdade. E talvez por ter um perfil mais analítico, um perfil mais metódico, pode ser que você tenha uma predisposição a vender produtos que tenham mais níveis de informações técnicas. Então, isso se torna mais fácil para você, né? Ao passo que, quando você tem pessoas que são mais comunicativas, são mais expansivas, elas são extremamente emocionais. Então, elas gostam de contar história, elas gostam de se conectar com as pessoas, e geralmente essas pessoas têm mais facilidade para vender roupa. Olha que doido, hein? Então é o seguinte, quando você chega na empresa, você fala assim, cara, o campo está aberto, né? Porque como você trabalha com desenvolvimento humano, primeiro a pessoa se conhecer, né, gente? A pessoa, se ela se conhecer, ela vai desempenhar melhor a profissão. Então, eu acho que você é um presente para os empresários, né, Vanessa? Porque quando você entra dentro de uma organização, você tem um olhar mais holístico, você enxerga o ser humano antes de enxergar ele como um vendedor. Então, acredito eu que você concilia as duas coisas. Assim, você desenvolve o potencial daquele ser humano para depois ele dar um resultado mais substancial para a empresa. É isso mesmo, assim, mais ou menos isso? Exatamente. A grande virada de chave, Vitor, que aconteceu na minha vida foi quando eu substituí o meu conceito sobre empatia. Uau. Então, a maior parte de nós acredita que a empatia é fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse por mim, né? Na verdade, eu entendo isso como egoísmo. Você se colocar no centro duas vezes. Uau. Então, eu faço pelo outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Eu estou no centro duas vezes. Pior que é. Né? Na verdade, então, egoísmo, egocentrismo, alguma coisa nesse sentido. Quando eu substituí esse conceito de empatia, que era fazer pelo outro o que ele gostaria que eu fizesse por ele, as minhas vendas mudaram. Por quê? Uau. Porque se tornou uma venda muito mais de relacionamento, de poder olhar para o outro, entender as necessidades dele e oferecer aquilo que ele gostaria de receber, do que eu projetar o meu próprio perfil naquela venda. Então, sempre me perguntam qual é o melhor ou o pior perfil de vendedor, ou se todo mundo pode ser vendedor. Eu falo, o pior perfil de vendedor é o seu. Porque nós temos o hábito de projetar o nosso perfil na venda. Uau. Então, o conceito de empatia que ele cai por terra. Por quê? Eu sou uma pessoa influente. Então, eu tenho uma alta influência dentro dos perfis comportamentais. Eu tenho uma alta influência. Então, eu sou a pessoa
que sou divertida, que gosto de se conectar emocionalmente. Eu sou a pessoa que vai comprar um sapato. Eu levo o vestido pro vendedor me ajudar a combinar o sapato. Eu levo todos os acessórios, eu conto qual que é o evento que eu tô indo. Então tem toda uma história. E o que acontece? Quando eu vou vender, eu faço a mesma coisa. Por quê? Porque é natural para mim, porque esse é o meu perfil. Mas se eu pego uma pessoa que ela tem alta dominância ou ela tem alta conformidade, essa pessoa não está interessada em se conectar emocionalmente comigo. Então, naquele momento, para aquele cliente, eu sou o pior tipo de vendedor que poderia ter. Então, o interessante é quando você conhece o seu perfil e você consegue olhar para o seu cliente e entender o que ele precisa e adaptar o seu perfil para que você consiga satisfazer essas necessidades. Vanessa fez eu lembrar de uma história que o Daniel Godry contava. Não sei se ele viu isso. Ele contava uma história sobre vendas, que era o seguinte. Tinha até o grupo Friedman também, eu lembrei agora. Caraca, foi uma grande referência para mim. Não foi? Eu também. Então, ele contava o seguinte. O camarada foi recém-contratado à empresa de pesca, uma lojinha de pesca. E o cara foi lá, um senhorzinho, para comprar a linha de anzol. E aí ele falou assim, eu quero a linha tal. Aí falou assim, mas você já pensou em... Mas que tipo de peixe que você vai pescar? Tal peixe. Não, mas para esse peixe você precisa de isca tal. Levou o anzol e a isca. E o anzol, a linha de anzol, o anzol e a isca certa. Ele falou, não, mas sua caixinha de pesca tá nova? Não, então troca. Enfim, foi indo. Ele vendeu barraca, vendeu cadeira e vendeu o barco. O barco que o barco dele tava velho. Aí ele vendeu o barco. Aí na hora que o cara tava saindo, e o seu carro? Como é que tá o carro? Minha caminhonete tá... Então, assim, me fez lembrar o seguinte, Vanessa. Então, deve ser por isso que as pessoas não gostam, geralmente, ou criaram uma resistência aos vendedores, que estão pensando mais na performance para fazer números e bonito para o seu chefe, do que realmente contemplar as necessidades do cliente que está ali na frente dele. Então, você já deu uma cereja forte do bolo hoje aqui, né? Senhoras e senhores, o que a Vanessa quis dizer é assim, poxa, um bom vendedor, assim, é meio óbvio, mas a gente não pensa nisso, né? Ele tem que estar interessado, primeiramente, na necessidade do cliente e não no perfil dele de performar, né? Então, assim, eu acho que você já deu aqui uma chave para muitos empresários, muitos gerentes que agora vão treinar suas equipes e, se Deus abençoar, vão te contratar para gerenciar o time deles. Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, assim, você sempre gostou de vendas? Você falou que a venda, que o nicho de venda chegou agora, na pandemia. Mas quando você começou a trabalhar com venda, você descobriu que, cara, eu sempre gostei, então era isso mesmo? Ou você tá pela rentabilidade? Como é que é isso, Vanessa? Quem me conhece há, sei lá, 10, 15 anos, fala que não é a mesma pessoa, né? Eu acho que eu nasci de novo. Olha, eu era uma pessoa extremamente introspectiva, agressiva, eu era uma pessoa explosiva, então eu falava pra dentro, todos os meus sentimentos eram pra dentro, né? E falava pouco, muito calada, então é bem interessante, porque a minha passagem pela faculdade ela foi um marco na minha vida. Eu era da área de exatas, então, assim, eu falava que eu detestava pessoas, que eu não gostava de pessoas, e esse era o meu lema, né? Não gosto de pessoas. Eu repetia isso com muita frequência. Uhum. E da área de exatas, eu me destaquei muito na área de exatas, por ter muita facilidade, já tinha predisposição, então a minha carreira ela foi caminhando para o lado do que eu tinha facilidade, que era números. Então, eu fiz a faculdade de administração, depois eu fiz especialização na área de finanças, e os meus caminhos foram por esse sentido, né? E a porta da minha sala era a porta que ficava fechada, era a pessoa mais sisuda da empresa, e essa era a minha realidade há alguns anos. Então, mas é interessante, né? A gente sempre demonstra alguma coisa e pessoas que têm maior sensibilidade, elas conseguem perceber o potencial que às vezes nem a gente percebe. Então, na faculdade, eu tinha um amigo que ele sempre falava para mim, Vanessa, você precisa vir trabalhar comigo. Ele era representante comercial. Uau. Então, você precisa vir trabalhar comigo. Eu falei assim, mas eu não gosto de vender, eu detesto pessoas. E eu gostava muito de gastar.
Então eu tinha a minha maior felicidade era saber quanto eu ganhava para saber quanto eu podia gastar. Então essa era a minha maior alegria. E imaginar que eu ia ser vendedora e que eu não saberia quanto eu teria no final do mês para poder gastar era algo assim que me aterrorizava. Entendi. Então nunca me identifiquei com a área de vendas. Não foi uma escolha, né? Até que eu fui para a área do desenvolvimento humano, por algo que aconteceu. Eu fui buscar uma pós-graduação em gestão de pessoas e coaching, quando eu não fui convidada para um amigo secreto na empresa. Então, tinham 150 colaboradores e eu fui a única que não fui convidada. Você tá brincando. Isso pelo estereótipo ranzinza ali e tudo mais? Que Introspectiva, ranzinza, sistemática. Mesmo, então, os 149 foram convidados para a festa, eu não. E você falou, tem que dar um jeito nisso aqui, basta. E é interessante que eu acho assim, eu acho que é muito uma questão de... Eu acho que tem uns estalos divinos, assim, vou falar, porque eu acho que é algo muito, muito mais do que a nossa consciência ela pode trazer à tona. Mas naquele momento eu tinha várias alternativas. Eu podia falar que alguém esqueceu, eu podia falar que o convite ainda ia chegar, né? Eu poderia colocar a responsabilidade em alguém por aquela situação. Mas naquele momento, apesar do baixo nível de consciência, de autoconhecimento que eu tinha, eu fiz uma escolha. Eu falei, bom, se eu não sou uma pessoa flexível, se eu não sou uma boa líder, porque se eu fosse, as pessoas teriam me convidado, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu tomei a atitude de buscar uma pós-graduação em gestão de pessoas para me tornar uma líder melhor. E acabou se tornando a minha próxima carreira. É engraçado, né? Porque... Se a gente vê, por exemplo, hoje isso aí é o tal do bullying, né? Do bullying, você pega um problema assim, você poderia... É um cancelamento também, de tudo que você falou e poderia até processar a empresa, né? Os amigos. Então, assim, hoje a gente quer evitar que as pessoas se chateiem, mas acho que a resposta é o que você faz com a chateação, né? Você mudou sua vida. Com a chateação, você poderia hoje estar deprimida, botando a culpa no mundo, e aí virando uma militante e falar, não pode chatear ninguém porque isso machuca. E às vezes é essas chateações que faz a gente crescer na vida, né? E é tão interessante, Fábio, porque eu sou a pessoa que não gosta de chatear ninguém. Esse é o meu perfil, né? Eu tenho autoestabilidade também. É muito isso, o quanto as pessoas hoje elas se vitimizam e elas não assumem a autorresponsabilidade de ser protagonista. Então, dentro de quando a gente faz, por exemplo, os treinamentos de vendas, é muito um trabalho de eu sou o protagonista. Eu vou definir quanto eu quero ganhar. Ou vou aprender a vender, ou vou trabalhar para quem sabe. Qual é o caminho que você escolhe? Então, é muito um trabalho de mentalidade antifrágil, de que você vai construir o que você quiser construir se você estiver disposto. O que vai te fazer virar a chave ali é uma decisão. E naquele momento eu tomei uma decisão. Tanto que essa é uma das partes da história que eu mais gosto de contar nos cursos. É a primeira coisa que eu falo, porque eu sou a pessoa que não gostava de vender. E naquele momento eu precisei fazer essa pós-graduação para me tornar uma líder melhor, porque eu me senti mal comigo mesma de não ser uma pessoa amada ali dentro da empresa, pertencente. E eu não tinha dinheiro, porque o mesmo tanto que eu recebia era o mesmo tanto que eu gastava. Até mais, eu gastava mais do que recebia. E eu não tinha dinheiro para fazer essa pós-graduação. Na época, eu acho que eram uns 900 e poucos reais por mês. Isso né, um valor bem significativo. E eu sei que no total essa pós-graduação ficava no valor de 24 mil reais. E eu não imaginava um cenário em que eu pudesse arcar com essa pós-graduação na época. E foi quando, pela primeira vez, eu utilizei o meu dom de vender, né, de gerar dinheiro sem ter dinheiro. Então, eu entrei em contato com essa faculdade de pós-graduação e eu estava decidida a fazer o curso. Como eu ia fazer era o de menos, né? E aí eu liguei lá, ela me passou todas as orientações, eu falei assim, olha, é o seguinte, eu não tenho dinheiro para fazer. E ela, como vendedora, né, como péssima vendedora, ela começou a rir, né? Ela falou assim, então... Tchau. Então tá, o que você tá fazendo aqui, me ligando, né, falando sobre as coisas. E eu falei assim, eu não tenho dinheiro para fazer, mas eu tenho uma proposta. E ela falou assim, tá bom, sou todo ouvidos. Uau. Eu falei assim, se eu vender 10 vagas nessa turma de pós-graduação, você me dá a minha de presente? Uou. Aí ela falou assim, nossa, com certeza. Eu acho que até ela duvidou um pouco da minha capacidade, né? Ela falou assim, duvida,
tá conversando Uau. abobrinha. E aí eu falei assim, se eu vender, ela com certeza, 10 pessoas já dá para formar uma turma. Então, se eu tiver uma turma formada, eu te dou a sua. E eu coloquei 10 pessoas na turma de pós-graduação. Que show. Então, eu falo que esse foi o meu primeiro grande feito como uma boa vendedora, de identificar as pessoas do meu círculo de relacionamento que poderiam se beneficiar daquilo que eu também estava fazendo, né? De pessoas que já eram boas comunicadoras, mas precisavam entender do outro, trabalhar um pouco mais de empatia, de pessoas que eram boas em outras áreas, mas não estavam felizes, como eu não estava. Então, eu fui buscar dentro do meu círculo pessoas também que poderiam se beneficiar, e eu encontrei essas pessoas e coloquei elas dentro do curso. Então, eu falo que foi a maneira que eu descobri de usar o meu talento de forma intencional e gerar dinheiro sem ter dinheiro. E uma questão hoje no Sensacional, parabéns. ramo comercial, assim, a gente vê... Primeiro, assim, o vendedor muito mal preparado. Então, assim, a gente vê hoje um cliente, assim, que ele vai, quando ele já vai para comprar um produto, ele já sabe tudo do produto, já assistiu o vídeo de tutorial, de como... E você chega no vendedor, às vezes ele não sabe de nada do produto. Eu acho que, assim, esse seria uma barreira. E como fazer. E a segunda questão, assim, que eu vejo, que eu acho que chega muito também na parte do seu trabalho, às vezes o proprietário acha que é vender. Igual o Boti lá, vender, né? Só que, por exemplo, tem algumas casas de eletro aqui em Goiânia que... Eletro não, de material de energia, fio e tal, que dá uma canseira. Você chega lá, às vezes é mais barato, mas o processo, assim, até você pegar o produto demora horas. Você passa por um vendedor, aí você tem que ir no estoque, conferir, para depois... Parece que o processo, assim, é tão cansativo, você fala assim, vou ali comprar um pouquinho mais caro, mas eu não quero passar por esse processo. E às vezes o vendedor sabe vender, mas o cara lá do estoque tá barrando tudo, né? E tudo isso é responsabilidade do dono, do empresário, né? A primeira pergunta que você fez, às vezes nós vemos vendedores muito mal preparados, exatamente por existir um estereótipo de que vendedores são pessoas que se comunicam bem. Então, criou-se esse estereótipo. Não, quem se comunica bem é um excelente vendedor. E ressalto mais uma vez, essa é só uma das habilidades de um excelente vendedor. É saber se comunicar, se expressar bem. É uma habilidade típica dos autoinfluentes, essa questão de se expressar bem. Só que venda é ciência e arte. A ciência por quê? Porque venda existe um método. Né? Você não pode queimar as etapas de uma venda. Então, vendas têm 7 etapas. Se você queimar uma dessas etapas, que o que a gente mais ouve dos clientes é: nossa, eu tenho dificuldade no fechamento da venda. Aí eu falo assim, tá bom, mas como que você fez follow-up? Como que você acompanhou esse cliente? Não tem o processo de acompanhamento. Eu falei assim, como é que é o seu processo de apresentação desse produto? Apresentação do produto? Não tenho. Como é que é a sua etapa de qualificação para saber se esse cliente é um cliente ideal? Não, para mim todo mundo é cliente. E como é que você fez a prospecção desse cliente? Então a gente percebe que ele fala que tem um problema na finalização, no fechamento das vendas, e a gente olha para todas as etapas para trás do processo, não tem nenhuma que está sendo bem feita. Então a venda, ela tem essa etapa da ciência, né? De ser um processo que não pode se queimar etapas, mas também é uma arte que envolve essas habilidades do vendedor. E eu falo que uma das maiores habilidades do vendedor, Fábio, é fome de progresso. É aquela pessoa que ela é grata pelo que ela tem, mas ela é inconformada pelo que ela ainda não conquistou. Então, essa é a principal habilidade. Todo empresário, quando me fala, Vanessa, eu estou com um problema para contratar vendedores. E eles procuram pessoas comunicativas. E não esse desejo de inquietude, de inconformidade. Que deveria talvez vir primeiro até do que a habilidade. Exatamente. Por quê? Porque ferramenta e técnica é treinável. Porque gestão emocional é treinável, você tem que aprender a lidar com muito mais nãos do que sims, né? Se você for pensar no funil de venda, você vai escutar muito mais não do que sim, Isso é óbvio. Então, quando eu pego uma pessoa que não tem fome de progresso, ela não passa nem para as próximas etapas, tá? Agora, a questão da desqualificação, gente, é generalizado. Porque a pessoa, por achar que ela é boa comunicativa, ela vai ganhar na lábia. Só que o vendedor não é quem fala muito, é quem fala a coisa certa. E para você encaixar ali uma pergunta certa, na hora certa,
baseado no perfil do cliente, tem que ter muito estudo, tem que ter muita técnica, tem que ter muito conhecimento. Então, se a gente for pegar o Kotler, desde quando ele começou a escrever sobre marketing, até o marketing 5.0 que a gente está hoje, antes eles criavam um produto e aí eles geravam uma demanda para o produto. Hoje não. Hoje eu pego a demanda, eu ouço meu cliente e crio um produto para ele. Então, tudo mudou. Hoje nós estamos trabalhando com marketing de relacionamento, com venda de relacionamento. Por quê? Porque eu ouço e aí sim eu crio um produto baseado na expectativa daquele cliente. Quando um cliente te contrata, assim, um cliente que eu digo uma loja, uma empresa dessa, que o Fábio está dando um exemplo, aí a sua empresa faz toda essa gestão desde de acompanhar o tipo de contratação que vai fazer, treinar esse pessoal e acompanhar ali o tipo de resultado que tem? Eu falo que a nossa empresa ela é bem versátil. Ela tem 3 momentos diferentes. O primeiro é faça você mesmo. Então, a gente pega ali, a gente dá o treinamento e a equipe ela vai para dentro da empresa e ela implanta todo aquele processo, né, baseado naquilo que a gente entregou. A gente tem o que eu faço contigo. Então, é um trabalho de consultoria de a 4 mãos ali que a gente constrói, onde a gente faz a análise, entra com as estratégias do empresário construindo junto, e a gente tem a etapa da consultoria que a gente faz pela empresa. Então, eu faço por você. Então, dependendo do nível de dificuldade do empresário, a gente vai lá para dentro da empresa e a gente faz o processo para ele. E você tem muito dificuldade com o proprietário em relação a implantar os processos? Porque eu pego muito cliente que ele te paga, ele me paga para resolver, mas ele não quer mudar. E às vezes ele é o problema de tudo e às vezes ele não enxerga isso. Ele te paga, aí quando ele começa a ver que ele é o problema, ele já meio que, não quero mais a consultoria, porque eu quero meio que continuar assim. Fazer do meu e jeito. ainda fala mal de você. Cabeça Você dura. esqueceu desse detalhe. Nossa. Muito, muito. As pessoas, elas querem o resultado, mas elas não estão dispostas a pagar o preço. E o preço é seguir o método, rotina, constância. Então, da mesma forma como a maior parte das pessoas, elas não estão dispostas a pagar o preço por qualquer resultado que ela queira na vida, perder peso, ter uma alimentação balanceada, fazer atividade física, construir um relacionamento amoroso, tudo exige disciplina, constância, foco. E à medida que você vai parando de fazer aquelas coisas, você vai parando de ter resultado. Então, o empresário, na maior parte das vezes, ele implanta, ele vai naquele desejo, né? Mas ele não consegue manter a constância. Isso é o que a gente mais vê. E assim, às vezes, porque a cabeça dura no sentido de achar que entende do negócio, achar que o fato dele entender o negócio dele, ele acredita piamente que o modelo de negócio que ele tem na mente é o segredo que vai fazer alavancar, mas uma coisa não tem necessariamente a ver, né? Por muito tempo, porque assim, ele chega até um limite e cresce, assim. Por exemplo, a empresa começa numa porta e chega em umas 20 filiais, só que passar, às vezes, dessas 20 filiais, ele chega numa barreira que é muito difícil de transponer, porque ele é o limite daquilo. Ele requer uma às vezes é aquele cara que, mente. para assinar um cheque, ele tem que ver o cheque. E, igual, por exemplo, o Avan, o cara está com 170 lojas, eu acho. Eu tenho certeza que ele só vê número. Quanto que eu ganhei, quanto que eu perdi. Ele não fica preocupado com o custo do papel higiênico da loja 50. De detalhes, né? Então, assim, para o cara crescer nesse nível, ele tem que ser desprendido. E ver número. Igual eu vi o dono da Chili Beans falando assim, eu não durmo enquanto eu não recebo o fechamento de todas as minhas lojas, e ele não tem nenhuma, tudo franquia. O Caíto, né? Enquanto eu não vejo um número, assim, quanto que eu vendi hoje, eu não durmo, eu fico esperando o relatório chegar. Só que ele não está preocupado. Ele quer ver o número, vendi, tá dando tudo certo, tá? Mas às vezes o cara é o próprio limitante. E às vezes ele não quer mudar. E às vezes chega uma pessoa nova, fala, não, essa moça aí poderia ser minha filha, minha neta, então eu não vou ouvir. E paga, escuta e não faz. Você passa esse tipo de barreira assim, Vanessa? Ou você já criou, tipo assim,
objeção da objeção. Como quebrar a cabeça dura do empresário que não aceita a implementação de metodologia, de uma ciência, né? Igual você está dizendo aí. É tão engraçado que a gente transforma em real aquilo que a gente acredita. E eu nunca acreditei que essa fosse uma barreira para mim. E talvez por isso eu nunca tenha enfrentado esse tipo de objeção. Porque eu sou nova demais. Eu comecei a dar aula, eu tinha 13 anos de idade, né? Que eu comecei a fazer magistério. Então eu tinha alunos mais velhos do que eu. E eu nunca imaginei que eles não fossem aprender porque eu fosse mais jovem. Às vezes o empresário ele se apega muito no conhecido porque ele tem medo do desconhecido. Então a pergunta que eu sempre lanço para ele, que eu consigo abrir um pouco mais a mente, você está satisfeito hoje, 100% satisfeito com os resultados que você tem hoje? Ninguém nunca está. 90%, né? 99% vai dizer que não tá. Ninguém nunca está satisfeito com os resultados que já tem. Então, para você ir para um próximo nível, o que te falta é um conhecimento de como chegar lá. Maravilha. E é esse conhecimento que a gente pode trazer para dentro das empresas. E a gente fala muito aqui que às vezes o empresário, a gente também, né? Nas nossas empresas, nossos negócios, a gente fica viciado com o nosso olhar e quando vem alguém de fora, ele enxerga coisas que estavam óbvias para quem estava de fora, mas para a gente tá tão ali imerso em algumas coisas que a gente não percebe alguns gargalos, alguns gaps. Então, quando você chega numa empresa nova, assim, né? Você é vindo de fora, Vanessa, eu acho que todo empresário deveria se colocar numa postura assim de trazer alguém de fora como você, né, Vanessa? Não, dá uma olhada aqui, faz um raio-x, me fala o que está errado, me fala o que na sua opinião, e se abrir para uma potencial mudança, né? Então, quando a gente te pergunta assim, poxa, você passa dificuldade com empresários tem essa cabeça dura que não se abre, que não deixa você implementar a metodologia que daria certo, eu acho que o cara tá dando um tiro no pé no sentido assim, porque eu vejo muita gente se esbarrando nesse crescimento. A gente já deu aqui um exemplo de uma outra loja grande aqui de Goiânia, que o cara tinha 5 lojas, queria crescer, não sabia como, convidou alguém da Americanas Express. Esse cara veio e hoje eles estão com 39, 49 lojas, eu acho. E ele falou assim, ó, o meu segredo foi confiar em alguém, em delegar esse negócio. Então, quando o cara te contrata, né, Vanessa, e você dá esse resultado para ele, no final ele tipo reconhece, ó, eu tava meio receoso, mas agora que você me deu o resultado, muito obrigado. O cara te dá essa devolutiva, assim, que tava receoso, mas depois de ver, né, ali, né, a substância. Falou, a gente sempre traz números, porque contra fatos não existem argumentos. Então, a gente sempre gosta de trazer números. Essa perspectiva do empresário ter a mente muito fechada, eu sempre falo, o empresário ele tem que estar focado no core business dele. Então, dificilmente ele vai conseguir acompanhar todas as tecnologias que foram lançadas. Dificilmente ele vai conseguir acompanhar a evolução do marketing. Dificilmente ele vai conseguir acompanhar o comportamento humano, como que ele está mudando e como que isso influencia no poder de compra dessa pessoa. Sim. Então, sei lá, o cara entende de ferragem, de construção, maravilha. Esse conhecimento eu não tenho. Mas eu consigo acompanhar coisas que esse empresário não consegue acompanhar. Então, todas as tecnologias, o quanto as empresas mudaram na pandemia, o quanto elas mudaram, o quanto o consumidor mudou na pandemia. Na verdade, foi uma necessidade por questão de sobrevivência, mas as pessoas viram que era muito mais fácil, menos burocrático, como o Fábio falou. E se a gente trouxer o conceito de Customer Experience para esse processo, no que se baseia isso? Primeira coisa, é você garantir o sucesso do cliente. Então, alinhamento de expectativa. O que eu esperava receber quando eu cheguei na sua loja? Provavelmente comprar o seu produto ou a sua solução. E quando a gente vai para um segundo nível, a gente fala de diminuir o esforço. Que tem tudo a ver com o que o Fábio falou. E isso, se o cara ele entende material de construção, mas ele não entende comportamento humano, isso é uma coisa que a neurociência explica, que a evolução explica que o ser humano ele precisa garantir a sobrevivência. E quanto mais energia eu gasto, maior o risco da ruína, da morte. Então, se a empresa ela me entrega as coisas com muito mais facilidade, a probabilidade de comprar dessa empresa é muito maior. Então, o segundo passo dessa jornada do cliente dentro da empresa é diminuir o esforço. Tanto que eu uso um case da Amazon que foi, assim, surreal, que foi aquele botãozinho do compre com um clique.
Eles aumentaram em milhões o faturamento deles em um dia, simplesmente por quê? Porque eles, desde a primeira vez que você se cadastra, eles armazenam os dados no banco de dados e na próxima vez que você for comprar, você compra com um clique. O que é isso, se a gente for pensar dentro da jornada da experiência do cliente? É diminuir o seu esforço. Se eu diminuo o seu esforço, você compra mais. E a compra programada que eles inventaram agora? Tudo com o objetivo de diminuir o esforço. Você fala, eu preciso desse produto, repor de 15 em 15 dias. Você põe lá, vai chegando, já vai no cartão de crédito, vai pagando. É o exemplo Exatamente, é o conceito da jornada. Que você deu, né, Fábio? Você vai numa loja lá de fio elétrico e tudo mais, a burocratização e o tanto que demora você esperar um processo ali, você desiste. E aí a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, a Restart começou nesse momento que você fez aquela pós, que quando você visualizou toda essa cadeia de processos não resolvidos, você falou assim, cara, eu posso resolver, eu posso ajudar os empresários a todo o processo de a parte humana e a parte da metodologia de vendas. A Restart começou ali. Na verdade, foram uma série de fatores, né, em que a Restart começou. A primeira foi esse gatilho, né, de não se sentir pertencente no ambiente. O segundo foi o meu desejo de me tornar mãe. Então, eu trabalhava uma média de 16 horas por dia, ganhava super bem, mas eu pensava, como é que eu vou cuidar de uma criança? Se for para eu ter um filho para que outra pessoa eduque, é melhor eu nem ter. Então, o desejo de ser mãe também culminou na abertura da minha própria empresa. E um terceiro fator também que eu acho assim, que foi uma das maiores viradas de chave, foi ter uma empresa que valorizasse o talento da pessoa que eu colocasse lá dentro. Porque isso é uma outra coisa que a gente ensina muito também, que são a teoria dos motivadores, pelo que o Vitor se motiva, o que motiva o Vitor a levantar todos os dias da cama dele e trabalhar. Então, o seu motivador ele é totalmente diferente do meu. E eu tinha um automotivador teórico, que é o desejo, o amor pelo aprendizado. Eu tinha essa busca, né, incessante, eu adoro ler. Inclusive, antes de vir para cá, eu li um livro hoje de manhã. Eu tenho esse amor pelo aprendizado e trabalhando 16 horas, eu não tinha tempo para nada. E ainda era totalmente... Eu via a desvalorização do talento das pessoas, todas as pessoas insatisfeitas com o ambiente de trabalho, né? Já existem estatísticas que 75% das pessoas são totalmente insatisfeitas com o que fazem hoje. E uma outra também de onboarding que a gente viu, que a gente faz onboarding nas empresas, é que 45% das pessoas já começam a procurar uma nova oportunidade de trabalho nos 30 primeiros dias quando ele entra dentro da empresa. Então, é um nível assim, de insatisfação geral. Por quê? Porque as empresas não entendem de pessoas. Então, se eu não entendo de pessoas e as pessoas que produzem o resultado dentro do meu negócio, não existe negócio. Então, quando eu resolvi abrir minha empresa, eu falei assim, bom, agora vai ter uma empresa do meu jeito, em que eu valorize as pessoas, em que eu procure ela pelos talentos, em que elas tenham tempo para estudar. Então, hoje, no nosso modelo de gestão, é modelo Google. 20% da jornada que os colaboradores passam dentro da nossa empresa é dedicado ao estudo e ao conhecimento. Então, eles podem fazer o que quiser, assistir série, ler livro, estudar na internet. Então, 20% desse tempo é dedicado ao que ele quiser fazer, né? Principalmente nessa busca de conhecimento. Então, assim, foram 3 fatores muito importantes. Por uma desvalorização nessa empresa que eu trabalhava, eles contrataram uma pessoa que era para eu ensinar o meu trabalho e ela ganhava mais do que eu. Eu falei, bom, então acho que não faz sentido. E aí, quando eu resolvi pedir demissão, foi uma surpresa para todo mundo. E eu saí da empresa e colocaram 6 pessoas no meu lugar. O que você fazia pulverizou em 6. 6 pessoas. Uau. Então, assim, eu tinha um altíssimo nível de entrega. Esse é um dos pilares também que rege tudo que eu faço. Eu tenho um altíssimo nível de entrega. Então, eu só pego alguma coisa para fazer se eu conseguir me dedicar àquilo ali em 120%. Que é o famoso aprender a falar não, né? Quando você conhece quais são os seus motivadores, você para de pegar tarefas que não estejam ligadas aos seus motivadores, porque você vai ter muita iniciativa e pouco acabativo. Isso inclui o cliente também? Assim, você já demitiu o cliente? Já. Fala assim, olha, você não serve para ser o meu cliente. Já demiti. Tchau. Já demiti vários clientes. Inclusive, o último cliente demitido foi... Eu sou muito focada em resultado, então eu acho que esse é o grande diferencial da nossa empresa. Por ter uma experiência em banco,
em que era muito focado em resultado, né? E é um ambiente que eu nunca mais quero voltar. Eu vejo assim a galera, os adolescentes, né? Pessoa jovem, quer trabalhar em banco, quer das 10 às 16 e tudo mais. Foi a experiência mais frustrante na minha carreira que eu tive, foi trabalhar em banco. E olha que o processo seletivo para entrar foi muito desafiador. Mas quando que se tornou desafiador? Quando eu liguei na central de atendimento, toda influente, né? Oi, tudo bem? É a Vanessa da agência tal, não sei o quê. Ela falou assim, tá, para continuar o atendimento eu preciso do número da sua matrícula. Então, nessa empresa eu percebi que eu era um número, que as pessoas não me conheciam pelo meu nome, né? E não há nada mais familiar para alguém do que ser chamado pelo nome. Então, essa é uma das estratégias que a gente ensina no nosso curso de vendas. O pessoal quer humanizar muito o atendimento, aí começa a chamar de florzinha, de meu bem, de coração, de não sei o quê, né? Principalmente pelo WhatsApp, que isso é muito comum. E a gente entra totalmente na contramão. Fala assim, não há nada mais familiar para a pessoa do que ser chamado pelo nome. Porque a mãe dessa pessoa chama ela pelo nome desde quando ela estava na barriga. Então, essa é a forma de maior humanização que você pode trazer para esse atendimento. E aí você criou um curso de vendas pelo WhatsApp, não é isso? Assim, fale mais um pouco, Vanessa, como é que é isso? Assim, o curso ele ensina a parte técnica do uso do WhatsApp Business, das ferramentas do WhatsApp, ou ele é mais focado mesmo na metodologia de vendas aplicadas à informalidade, entre aspas, de um uso de uma ferramenta que você está longe do cliente, que você não está olhando nos olhos, ele não tem essa leitura corporal, né? Tanto do cliente lendo o vendedor e nem do vendedor lendo o cliente. É isso que você ensina lá? Como é que é o curso de vendas pelo WhatsApp? É tão interessante que o nosso curso ele é totalmente contraintuitivo. A pessoa acha que ela vai entrar lá para aprender a vender pelo WhatsApp e eu falo, na verdade, você vai entrar aqui para aprender a vender. Então, o primeiro dia do nosso curso, ele é totalmente voltado para entender de pessoas. Então, a gente faz um processo de imersão profundo para a pessoa se conhecer e conhecer as pessoas, a conseguir fazer uma leitura por mensagem do perfil das pessoas, né? Olha aí. Pelo bom dia, você consegue identificar se ele é dominante, se ele é influente, se ele é estável ou se ele é cauteloso. Uau. Pelo bom dia. Geralmente, quando você manda um bom dia, vocês já vão começar a perceber isso a partir de hoje. Olha aí. Se vocês mandam um bom dia com sol, com um bom dia com 5 As no final, a probabilidade é que essa pessoa seja um auto-influente. Olha. Tá? Que é o perfil mais comunicativo e tudo mais. Se a pessoa se ela já te manda uma mensagem direto na resolução de problema e ela esquece de te dar o bom dia, provavelmente ela tem alta dominância, que é uma pessoa focada em resultado. E isso a gente ensina no curso, por quê? Porque existe julgamento. Quando eu recebo uma mensagem que a pessoa não me fala bom dia, a tendência é eu já criar um estereótipo sobre aquela pessoa. Então eu já crio ali um pré-julgamento, nossa, essa pessoa é mal educada, essa pessoa... A gente cria várias coisas, né, na nossa cabeça sobre isso. E é interessante que quando a gente vai ensinar de comportamento, as pessoas vão perceber, elas vão mudando o nível da régua delas, de julgamento. Porque, na verdade, não existe um jeito certo. Existe o jeito de cada um. Então, esse é até um meme que virou no nosso curso, na régua de quem, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa é mal educada. Na régua de quem? Na minha, ele só estava interessado em obter o resultado. E na sua? Não, na minha, ele não falou bom dia. Eu falei, tá, você fala bom dia para todo mundo o tempo todo? Não. Então, a gente começa a mudar o julgamento, a percepção das pessoas. Até mesmo o bom dia com muitos As, às vezes você julga como... A pessoa, assim, não tem seriedade, né? Nessa regra, fala, não tem seriedade. Vai me mandar uma florzinha, eu tô aqui... Na sua regra. Não, eu tô falando assim... A pessoa não tem seriedade. Um exemplo. Antigamente eu julgava assim, hoje eu já... Talvez a gente pensaria, essa pessoa não tem profissionalismo... Mas é muito interessante, na régua de quem? Porque se a pessoa me manda assim e eu sou assim, eu vou achar super divertido. Gerou conexão e tá tudo certo. Então, o julgamento ele tá sempre na cabeça do julgador. Né? Porque não existe esse julgamento dentro do processo de vendas, que é o que a gente traz para o curso. E eu sempre falo lá no curso, o primeiro dia, ele é um curso voltado para consciência. É para você sair do estágio da ignorância e entrar num nível de competência consciente em relação ao outro. Só consciência, a gente não faz mais nada além disso no primeiro dia. No segundo dia, é só ação.
porque aí realmente a gente entra nas técnicas de vendas. Eu trago mais de 11 ferramentas de prospecção ativa de clientes, que é uma das dores do empresário. Não sei onde achar cliente. Eu trago 11 estratégias de prospecção ativa, né? E também muito naquela percepção. Aquilo que eu penso, eu sinto e eu faço. Então, quando eu entendo que algum cliente, por exemplo, que o pessoal fala muito, nossa, esse cliente é caroço, é curioso, é aquele cliente que só vai me dar trabalho, automaticamente eu já sinto alguma coisa, porque somos seres emocionais, e baseado naquele sentimento eu vou agir. Então, se eu já penso que aquele cliente é caroço, eu sinto uma indiferença, uma desmotivação, um tédio, uma tristeza. E como que uma pessoa que se sente assim age? Talvez indiferente, talvez respostas curtas e grossas e objetivas. Então, dentro do curso, a gente traz a percepção de que todo cliente é semente. Então, a partir do momento que eu entendo que todo cliente é semente, como eu me sinto? Bom, esperançoso, eu me sinto motivado em atender bem, eu me sinto... eu acho que esperança é o nome mais bonito que tem, né, para um vendedor quando ele entende que alguém é semente. E na esperança, como eu atendo? Se eu entendo que aquele cliente é semente, como eu atendo? Então, nosso curso ele tem muito... Foram anos de estudos, né, mais de 10 anos de estudo. Então, tem fundamentos de neurociência, de PNL, de psicologia positiva, de análise de comportamento humano, de ciência do comportamento. Então, todos esses conhecimentos que eu fui adquirindo, então, é um curso totalmente diferente de tudo que as pessoas já viram. Todo mundo que vai para um curso de vendas, ele vai buscando scripts prontos, principalmente para o WhatsApp. Então, ele fala assim, tá ótimo. Qual que é o script que eu vou escrever? O que eu vou escrever? Eu falo, não sei. O que você vai escrever? Ele quer um bot, um bot que trabalhe por ele, um robôzinho. E isso a gente traz muito no curso, porque a gente estuda também muito inteligência artificial. Né? Hoje a gente entrega soluções para o Google, para a Disney, para a Apple. E a gente estuda muito inteligência artificial. Então, o que eu trago para as pessoas? Falo assim, olha... Eu detesto script pronto. Por quê? Porque é humanamente inviável você pensar que pode colocar as pessoas dentro de uma caixinha que a estratégia vai funcionar para todo mundo. Não funciona. Então, o que eu te ensino no curso? Eu te ensino a pensar. E essa é a única habilidade que vai garantir a sua sustentabilidade daqui 10 anos no mercado. Porque tudo que for operacional e padronizado será substituído por inteligência artificial. E uma questão assim, por exemplo, do WhatsApp, que eu vejo assim, hoje em dia as empresas... no meio do caminho, assim, questão do WhatsApp, quando você pede um vendedor para perguntar preço, tirar uma dúvida, algumas empresas passam, você vê que é um WhatsApp empresarial, com o logo da empresa e tal, e outros você vê que é o da pessoa mesmo. Às vezes a foto nem a pessoa tá lá de biquíni e tal, e você, às vezes, por exemplo, eu vou pesquisar preço de um vendedor, não, eu tô de férias, por exemplo, no pessoal. Como usar, assim? Você acha que os dois é usual ou qual caminho seria melhor para uma empresa? Hoje nós estamos evoluindo muito em termos de tecnologia. Então, hoje você já pode contratar uma ferramenta em que não exige que os colaboradores estejam com o celular na mão, eles podem fazer acesso de um tablet, de um computador. Você pode ter um único número de WhatsApp, você não precisa ter um celular para cada vendedor. E isso facilita muito a gestão das conversas. Aquele mesmo trabalho que a gente tinha no call center, que as conversas eram gravadas, que o supervisor poderia entrar a qualquer momento em uma ligação para ouvir ou para intervir, hoje já existe no processo de WhatsApp. Então, você consegue gerenciar as informações, verificar se o seu colaborador está usando o conhecimento ou o treinamento que você ofereceu para ele. Então, hoje a gente conta muito com o uso de tecnologias, de ferramentas mesmo, para poder aprimorar esse processo. Mas nada substitui o quinto P do marketing, né, pessoal? A gente sempre brinca com o Philip Kotler, coitado dele, né? Fala, coitado assim, né, gente? Philip Kotler escreveu os 4 P's do marketing, né? Preço, praça, produto e promoção. E ficou faltando pessoas, né? Que a gente sempre fala o P de pessoas. E no fim sempre vai ser isso, né? Eu tenho um ser humano por detrás da venda, tanto quem está oferecendo o produto ou o serviço e quem está comprando. Você acabou de falar, né, Vanessa, que uma força de venda, um argumento de venda, ele não vai servir para todo mundo, né? Cada um é um ser humano, um universo muito diferente, né? Então, assim, eu acredito que você trabalha isso de uma maneira muito mágica lá no curso. Inclusive, eu quero contar um pecado aqui. Já tem mais de 25 anos, então assim, eu acho que eu posso contar esse pecado. Gente, meu pai também sempre trabalhou com vendas, né? E meu pai me falava
que quando você chegava numa loja e o cara tava na vez, né? Ele ia perder a vez dele se alguém perguntasse qualquer coisa, né? E meu pai contava que as pessoas às vezes iam lá e sacaneava ele, falava assim, não, tem tal coisa aqui, só para rodar e ver o cara perder a vez, tinha que rodar, às vezes, né, pensa, numa loja muito grande, 15 vendedores, você vai pro final da fila até chegar a sua vez de novo, Deus é pai, né? E aí uma vez eu com raiva, assim, desses clientes do meu pai, eu tinha uns 15 anos, fui no Flamboyant, ixi, falei o nome do shopping. Mas eu trabalhei. Mas só existia esse também na sua infância, mas eu né, trabalhei Vital? no Flamboyant há muitos anos, enfim. E aí eu cheguei numa loja lá, uma loja de calçados, e perguntei, ô, você vende violão? Não sabia que não ia vender, né? Mas eu queria ver o rosto do vendedor, né? Olha que pecado, gente. Eu fiz um pai de família ali, perder a vez dele. Perder a vez. E aí eu me lembro dele ficar assim, muito decepcionado. Não, cara, isso aqui é uma loja de calçado. Ah, não tem violão não, então tchau. Eu fiz uma maldade tremenda, né? Anos depois eu trabalhava numa loja de roupa e alguém chegou lá e falou assim, vende picolé. E eu rodei e perdi minha vez. Mas enfim, o que a gente tá falando é assim, mexe com as emoções, né? O vendedor, ele tá ali o tempo inteiro, poxa, ele vai receber muitos nãos. Às vezes nãos conscientes, como esse que eu tô contando um pecado aqui, tipo assim, poxa, eu queria ver eu era uma adolescente, fiz ali uma falcatrua, mas, poxa, às vezes a pessoa, por exemplo, carro, né? Quando eu vendia carro, tinha pessoa que ele não queria comprar o carro, ele queria fazer um test drive. Ele só queria experimentar o carro, ele só queria lá, eu quero dirigir de graça aqui um tempo e curtir esse carro. Ele não foi lá com a intenção de comprar exatamente. Porém, eu acredito piamente, Vanessa, Fábio, que eu coloquei uma sementinha, igual você falou aí, né? Às vezes eu percebia, o cara tava lá só pra curtir, né? Mas eu colocava uma sementinha nele. Poxa, olha, cara, você veio aqui, não falava exatamente com essas palavras, poxa, você veio aqui, tô aqui trabalhando, né, querendo vender aqui meu produto, você veio aqui me rodar a vez. Colocava uma sementinha, assim, não só de venda de produto, mas de humanidade no cara, né? Então, assim, um vendedor que sabe o que tá fazendo, sabe que tem um ser humano ali por detrás, e aí eu achei muito show, assim, você falar que faz isso lá no curso, que no primeiro dia é uma consciência, né, do ser humano que tá do outro lado ali, o jeito que ele te dá um bom dia, o jeito que ele te percebe e você percebe o outro. Acredito, né? Então, que a gente está aqui falando, senhoras e senhores, de um produto, um curso, que ele não é mais uma metodologiazinha de venda, é mais um descortinar de um ser humano, que é o segredo de tudo que a gente está falando aqui. O 5º P do marketing, pessoas. Se um empresário entende pessoas, se o vendedor entende pessoas, dificilmente o negócio dele vai dar errado. Porque você está vestindo a roupa de cada um. E falar em vestir roupa, pessoal, quero contar aqui que a Vanessa, eu quero que você explique melhor, né? Você se veste, eu já vi lá no seu Instagram. Gente, ó, aqui abaixo vai estar o Instagram da Vanessa, que é @Vanessa com W, tá? Vanessa Fonseca Oficial. Lá no seu Instagram tem lá que você se veste de freira, de super-herói, de Batman, de Darth Vader, pessoal. Como é que é aquilo? Você veste essas roupas num ambiente de treinamento para chamar a atenção ali do pessoal? Qual é a intersecção? Como é que você puxa esses pontos para explicar ali toda essa performance, Vanessa? Como é que funciona isso? Já que você falou que é uma pessoa tímida, né? Ou seja, como que uma pessoa tímida vai dar um treinamento se vestido de Darth Vader? Como é que é isso? Hein? A de Darth Vader tava até fácil, que tem um capacete, a pessoa não ia ver sua cara, o nível é menor, né? Agora de freira não tinha jeito, né? Era bem a cara estampada ali. Eu achei super interessante porque você falou, né, do P de pessoas. Então eu sempre falo, independente de ser B2B, B2C, sempre será P2P. Yes. Sempre será de pessoas para pessoas, né? E o que eu entendi? Que quando a gente conta histórias, a gente consegue se conectar melhor com as pessoas. Porque a gente vem isso, né, do judaísmo, então a própria história da humanidade, ela sempre foi contada em forma de histórias. Então, dentro dos meus treinamentos, por que não transformar todo o conhecimento e o conteúdo que eu queria trazer em histórias? Porque as histórias, elas conectam pessoas, né? Elas acessam o nível mais profundo do ser humano, que é a emoção. Então, tudo aquilo
dentro do comportamento humano, a gente fala sobre como formar novas crenças, né? E só existem 2 formas de formar crença. Ou por repetição, então quanto mais você faz, mais você pratica, mais você internaliza aquilo, que a crença nada mais é do que um hábito, né? Ou por alto impacto emocional. Então, baseado nessa perspectiva, eu falei, bom, eu preciso causar alto impacto emocional nas pessoas para que a gente consiga realmente fazer com que essas pessoas se lembrem. E é algo muito nítido, é algo muito perceptível quando você já chega e você desconstrói as expectativas, as perspectivas do que as pessoas foram buscar ali. Então, automaticamente, aquilo já gera um alto impacto emocional na pessoa. Ela fala assim, caramba, é algo diferente. Então, eu preciso, né, pensar diferente, eu preciso me abrir para o que vem. E foi nessa forma que eu consegui trazer para as pessoas muito mais facilidade. E o que eu percebi também é que eu tinha muita facilidade em tornar coisas complexas, talvez para as áreas de exato, em coisas simples. Então, dentro das empresas, a gente pergunta qual é o resultado que você espera desse treinamento. E ao passar os resultados, a gente cria toda uma temática, né, envolvendo o conhecimento ou o conteúdo que a gente quer trazer. Essa do Darth Vader, a gente foi falar de inteligência artificial. Os diferenciais humanos frente à inteligência artificial, né? E aí eu falei, bom, o que de mais tecnológico tinha na minha época? O que de mais, assim, né, fora da realidade tinha na minha época? Eu falei, pronto, é Darth Vader. Então, lancei ali uma fantasia de Darth Vader, falei todo o evento vestido assim. E é nisso que a gente pensa. Toda vez que a gente vai dar um treinamento, a gente pergunta do resultado e a gente tenta conhecer um pouquinho o perfil das pessoas que trabalham ali para criar história. Então, já teve de tudo. Já teve Papai Noel, já teve Minnie da Disney, já teve... deuses do Olimpo, né? Aquele próprio treinamento dessa empresa que você comentou, fui vestida de deusa grega. E cada um dos... É interessante, isso foi muito legal. Cada uma das pessoas da empresa, baseado na personalidade, nas principais características dessa pessoa, recebeu o nome de um deus grego, que tinha exatamente as características e a personalidade daquela pessoa. Então, ela recebeu um pergaminho com o nome dela, convidando ela pro... né? Deus, sei lá, Hades, você é conhecido por isso e por isso e por isso. Então, assim, na mitologia grega, aquele deus também era conhecido por isso. Então, as pessoas, assim, automaticamente já se conectavam. E tem um outro princípio também, que foi um estudo que saiu em Harvard, que as pessoas que são mais felizes, elas estão mais predispostas a aprender. Então, por que não trazer esse conceito de felicidade para acessar a criatividade, o trabalho em equipe? Então, foi exatamente com essa finalidade que a gente criou esse modelo de entrega. Mas essa questão dos 5 P's aí, vocês comentando, eu não sou da área de marketing, mas pensando assim, antigamente, que às vezes funcionava na época do empresário, assim, que aquele patriarca construiu tudo, que às vezes vai te contratar, é porque antigamente não precisava do 5º P. Por exemplo, em Goiânia você ia comprar um eletro, você tinha que ir na 24 de outubro, tinha 3, 4 lojas ali, você pesquisava preço e só tinha aquilo. Hoje tem internet, você compra de qualquer lugar. Aí, se você não cativar, às vezes até para tentar vender mais caro do que a internet só por conta do cativar, ou das técnicas de venda, de tudo, você está bombardeada. Eu conversando esse final de semana com um empresário que vai muito de São Paulo, ele falando assim que a gente falando sobre vendas e sobre o chinês, libanês, que não costuma ser muito educado igual o brasileiro em venda. Você vai lá, já é seco, o preço é ponto, não tem desconto, é isso mesmo. E às vezes, como brasileiro, a gente se sente meio agredido deles venderem. Aí ele falou, Fábio, ultimamente, lá na Galeria Pagé, em São Paulo, ali na 25 de março, os chineses ficaram educados. Começaram a forçar a educação porque eles estavam perdendo muita venda. Por conta de internet, por conta de outras regiões. Aí você vê hoje o chinês ele não é mais tão duro na venda do que antes, porque eles viram que estava perdendo muito cliente. Então, assim, às vezes, antigamente eu vejo que não precisava do 5º P. Você vender um carro, que era Fiat, Chevrolet, Volkswagen, você escolhia Ford. E Ford. Hoje você escolheu uma cerveja, por exemplo.
Uma cerveja antigamente era o grupo Ambev e Bavária. Hoje eu vejo clientes meus donos de conveniência. Tem 70, 100 tipos de cerveja. Tudo quanto é tipo, tudo quanto é tamanho. Como é que você dá conta de vender uma cerveja e se destacar no meio de 100 cervejas diferentes? Se a gente for pensar no ramo automobilístico, quando a Ford foi criada, só tinha carro preto. Então, ou você comprava preto ou você não comprava. Escolha qualquer cor desde que seja, Desde que seja preto. porque Isso é era o o que eu lema da consigo te Volks, entregar, né? Exatamente, da Ford. Então, se a gente partir desse princípio, Verdade. pessoas era realmente totalmente desprezado. Por quê? Porque se criava o produto e depois do produto criava-se a demanda. Né? Aí é que Hoje você o mercado falou, né? se Que inverteu. mudou essencialmente Total. a essência do mercado, né? E isso, assim, eu faço uma crítica que é a minha área, né? De publicidade, de marketing. As pessoas nem sabem o que é o marketing de verdade, né? O quão grande ele é, né? Ele é um guarda-chuva, né? Com muitas... Vamos falar que ele é um rio com muitas cachoeiras. Então, assim, o mercado em si ele é tão profundo e hoje tão diversificado, mas o ser humano ali, ele é a essência de tudo. Então, assim, hoje é indesculpável um empresário que não investe a sua empresa em conhecer exatamente a persona, seu público-alvo. E tá em voga essa semana, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Assim, para todo lado, assim, eu vejo que a principal coisa é o cliente interno, né? São os funcionários. A gente tenho visto muito assim no mercado, em relação ao seu principal cliente, ao seu funcionário, né? Então, o empresário hoje também que não investe na equipe, não só em capacitação, mas no reconhecimento do ser humano, do valor da pessoa que está ali, né? E assim, nesse caso, quando você vai nas empresas, Vanessa, você já é chamada diretamente, não fala nem do cliente, vamos tratar só dos funcionários, né, da pessoa ali, do ser humano, que tem a força humana ali da empresa. Você também faz um trabalho específico nisso? Geralmente a gente é chamado para dar resultado. Nunca é para melhorar a vida das pessoas dentro da empresa. Quer vender mais. Sempre. E eu acho legal porque teve uma história bem inusitada, foi até de posto de combustível, né? O empresário ele me chamou e falou assim: bom, Vanessa, eu quero que os meus colaboradores, eu quero que os meus clientes sejam atendidos no modelo Disney, encantador, inspirador. Eu quero que eles saiam daqui indicando a gente para todo mundo, que eles queiram voltar e não sei o que. Eu falei: nossa, bem cara Disney mesmo, né? Que eles queiram voltar e tudo mais. Eu falei assim, Eu falei, tá, então eu vou passar um tempo, né? Vou visitar os postos, vou passar um tempo com o seu time para ver como é que é o atendimento. E aí a gente foi visitar. E ao visitar os postos, a gente via a galera comendo no chão, comida fria, quando tinha tempo para comer, porque não tinha como revezar e tudo mais. E aí eu voltei para esse empresário e ele falou assim, e aí? Eu falei assim, bom, eu estou impressionada. Ele falou assim, para bom ou para ruim? Eu falei, bom, para ficar ruim você tem que melhorar demais. Eu falei, você tem que melhorar muito. Eu falei assim, a gente não entrega aquilo que a gente não vive. Então, para que eles saibam, eles não sabem o que é o efeito Disney. Como é que eles vão proporcionar isso para os seus clientes? Então, eles primeiro precisam conhecer. Como é que eu vou falar da Disney se eu nunca fui lá? Então, primeiro eles precisam ir à Disney, depois eles vão trazer a Disney para os seus clientes, né? Então, eles nunca, a maior parte, eu vou falar que nunca, porque toda generalização é burra, mas a maior parte dos empresários nos chamam porque querem melhores resultados. E aí, quando a gente chega na empresa e a gente traz essa percepção para ele, pessoal, quem traz os resultados são as pessoas que estão aqui dentro. Então, para que eles queiram entregar resultado para vocês, eles têm que ver que você é uma ponte para ele chegar onde ele quer. Então, como é que você vai construir essa ponte? E aí é onde o nosso trabalho começa, né? Isso é óbvio. A gente fala que isso muito, né, Jacinto? Pessoal, hoje o Jacinto está atrás das câmeras, mas ele está aqui. Aquele sorriso está aqui atrás das câmeras. Que a gente fala muito isso aqui, né? Assim, são coisas óbvias, tá? Mas o empresário ele insiste, né, cara, no dia a dia, em não valorizar, não paga bem, não dá uma condição digna do trabalhador ali, nem do ambiente de trabalho, enfim, assim, todo mundo fala, meu funcionário não sei o quê, mas
a prática mesmo, no dia a dia, as pessoas não fazem isso, né? Os empresários não fazem, quer pagar menos, quer dar uma condição ruim e ainda quer o resultado. E aí, nisso, a gente está chegando aqui ao final. Pessoal, essa conversa está maravilhosa, mas tem umas cerejinhas do bolo aqui, não sai daí. Vanessa, eu queria te fazer uma pergunta assim, ó, pensando em tudo isso que a gente está aqui falando, né, na condição do empresário, do que a sua empresa entrega para eles. Qual que seria hoje, assim, a sua maior... se você fosse vender aqui a sua empresa, né? Qual seria o maior diferencial mesmo, assim? Você fala assim, cara, a Restart e a Vanessa Fonseca é isso, assim, num resumo claro para as pessoas te conhecerem melhor e o seu produto, assim, como que você empacotaria o que você faz? Eu empacotaria falando que a gente... Bom, deixa eu trazer o que de melhor a nossa empresa faz. A gente ensina as pessoas a gerarem resultado. Então, esse eu acho que é o grande diferencial. Como eu falei no começo, como eu tenho muito foco em resultados, eu sou uma pessoa extremamente focada em resultados. Das exatas, né? Mas eu consegui trazer o lado humano para dentro da Restart. Então, ao passo que a gente tem as empresas que vendem treinamentos de vendas, elas são totalmente focadas em resultados. E a gente tem do outro lado os RHs, os gestores, que são totalmente românticos na visão de pessoas. Pior. Porque assim, eles falam, a gente quer, chega lá para o empresário e fala assim, a gente quer treinar as pessoas, porque isso vai ir, tarana. O empresário fala, tá, quanto eu vou ganhar com isso? E eles não conseguem tangibilizar isso para o empresário. Então, eu acho que é por isso que são visões totalmente opostas. E o grande diferencial da nossa empresa, que a gente criou um produto chamado Restart Empresarial, é conseguir trazer essa visão de que as pessoas elas vão gerar esse resultado. Então, como fazer essas pessoas gerar o resultado? É isso que a gente entrega. E o nome da empresa é tão peculiar porque surgiu de uma coisa que começou a me gerar inquietude. Eu falei assim, gente, se até aprender a respirar, a gente aprende errado, porque quando você vai fazer yoga, você vai fazer pilates, você viu que você aprendeu a respirar tudo errado. Uau. Se até respirar a gente aprendeu errado, imagina ser gente, ser empreendedor, ser pessoa, ser ser humano. Porque você teve uma fala de me perguntar muito sobre o empresário e tal, mas é muito mais profundo que isso, Vitor. Porque às vezes o empresário não valoriza os colaboradores, mas tem algo atrás disso. Nós, enquanto pais, não valorizamos os filhos, nós, enquanto esposos, não valorizamos as esposas. Então, nós não valorizamos a nossa capacidade de ser humano. Né? E se eu não valorizo isso dentro da minha casa, dificilmente eu vou valorizar na empresa e vice-versa. Então, eu acho que é um bate-papo muito mais profundo quando a gente entra no quesito humanidade, quando a gente entra no quesito empatia. Uau. Que esse é um dos pilares da empresa, fazer pelo outro aquilo que ele gostaria que eu fizesse por ele. Então, e isso instiga uma das habilidades que a gente não aprendeu, que é a escutativa. Ouvir é diferente de escutar. Né? Então, a gente aprendeu a ouvir, mas não aprendeu a escutar. Sempre que eu estou ali com alguém, né, eu estou pensando no boleto que eu tenho que pagar, eu estou pensando qual é o compromisso que eu tenho ali depois. E eu, graças ao coaching, eu consegui desenvolver essa habilidade da escutativa. Quando eu estou num estado de presença que eu consigo realmente entender qual é a necessidade do outro. E 50% do processo de vendas é a identificação de necessidade. Se eu não consigo ouvir ativamente o que o outro tem a me dizer, e aí eu achei legal quando você falou lá da vez, né, que você foi lá e perguntou se tinha violão, e aí depois um foi lá e perguntou para você sobre uma outra coisa. Eu conheço essa mesma história da pescaria, né, dos produtos de pesca, só que uma forma diferente, em que o rapaz tinha passado na porta da loja e perguntou para o rapaz da loja de pescaria se ele conhecia uma farmácia, a farmácia mais próxima. Aí ele falou assim, bom, o que o senhor está querendo comprar? Aí ele falou assim, não, absorvente. Aí ele falou, bom, se a sua empresa, se a sua esposa vai estar nesse período, por que você não aproveita para pescar? Então, quando você falou que perdeu a vez, exatamente porque alguém foi perguntar se tinha violão, né? Já me veio automaticamente essa história. Por quê? Porque ele entendeu qual era a necessidade do outro, né? E ele fez pelo outro aquele que gostaria que ele fizesse. Bom, então já que a minha esposa vai estar naqueles dias, por que não ir pescar? Ela fica feliz lá, eu fico feliz aqui e vai dar tudo certo. Sensacional. Bom, gente, o tempo aqui tá maravilhoso. Eu queria também que você fizesse aí as últimas considerações.
falar um pouquinho dos novos projetos, quais os sonhos que vocês ainda têm, né? Enquanto empresa, enquanto empreendedora, né? Enquanto mãe, por que não? E a sua palavra assim, para quem está começando na sua área, para quem está gostando de trabalhar com gente, né? Qual é a dica que você daria, qual o incentivo e orientação para quem está empreendendo e começando a trabalhar exatamente com pessoas? Bom, eu vou falar da mesma forma como eu fiz, porque esse é o caminho que eu conheço, né? Então, eu acho que o primeiro passo foi começar a entender de pessoas. E a primeira pessoa que eu busquei foi a mim mesma. Eu queria deixar uma indicação de livro. Por favor! Foi um livro que eu estudei. Maravilha. E assim, é interessante que é um livro de autoajuda, né? Que as pessoas desvalorizam muito os livros de autoajuda. Mas eu acho que a autoajuda ela é contada em formato de história, né? E foi uma leitura muito gostosa que eu fiz, eu acho que eu tinha 15 anos. Olha. E aí hoje, esses dias eu falei assim, gente, eu vou reler aquele livro. Com essa percepção diferente que eu tenho agora de empresário, de empreendedora, de mãe, eu vou reler o livro. E o livro chama O Cavaleiro Preso na Armadura, que foi exatamente como eu me sentia quando eu era funcionária, quando eu trabalhava para banco, quando eu não fui convidada para um amigo secreto. Eu realmente entendi que eu era uma pessoa muito sensível e que eu criei uma armadura para poder me defender. Então eu era explosiva, eu era agressiva, os meus sentimentos, né, eram para dentro, eu era muito introspectiva, porque eu entendia que a melhor defesa era o ataque. Então eu comecei a criar uma armadura que eu não me permitia que as pessoas se aproximassem, porque eu tinha medo de ser ferida, de ser magoada. Então o meu convite para as pessoas, até para se encontrar enquanto empresários, enquanto pais, enquanto maridos, esposas, é que a gente se permita se conhecer, para a gente saber quem a gente realmente é e qual que é a história, o legado que a gente quer deixar para a humanidade, né? Eu sei o que eu quero deixar. Eu quero deixar pessoas mais empáticas com o outro, porque eu acho que o caminho de salvação da humanidade está aí. A gente entender, a gente ser... inclusive, é uma citação do livro que fala de uma macieira que estava cheia de maçãs vermelhas, né? Ele falou assim, bom, eu só consigo transbordar e ajudar o outro a saciar a fome quando eu consigo transcender aquilo em mim. E é esse o recado que eu quero deixar, que a gente seja capaz de transcender, porque a gente precisa de empresários mais conscientes, a gente precisa de empresários mais responsáveis, mais humanos, para que a gente tenha colaboradores saudáveis, para que o próprio empresário seja saudável. Se ele está bem, a família estará bem, né? O relacionamento estará bem. E eu, quando a gente conversou, né? A gente até conversou fora dos bastidores, o meu compromisso hoje, o meu legado, o meu propósito é ensinar os empresários a serem bem-sucedidos sem abrir mão da família. Porque é algo que é muito importante para mim. E eu acredito que se a gente conseguir trazer isso para o mundo, eu acho que nós teremos um mundo muito melhor. Formidável, gente. Sensacional. Fabão, faz aí suas livres considerações finais. Eu queria agradecer a presença da Vanessa aqui. É bem inspirador a gente ver pessoas que mudam carreiras, né? Às vezes você encontra pessoas que às vezes não é isso. E às vezes a pessoa está ali angustiada, está ali querendo um resultado que não dá conta. E pegar uma empresa como a dela, assim, e realmente transformar de forma séria. Porque eu sempre falei aqui em vários episódios, assim, a gente vê muito assim, vamos vender. Tem até aí um dono de uma loja grande que faliu, que agora ele quer ensinar todo mundo a vender. Ele tinha que ensinar as pessoas a não falirem, né? Tipo, contar a história dele e falar como não falir uma rede gigantesca. E a empresa dela, séria, assim, de falar, não é só vender. Se só vender, você vai quebrar, porque às vezes tem muita coisa antes, que às vezes eu te proporciono um boom de crescimento hoje, que daqui, e foi o que às vezes aconteceu com essa grande rede que quebrou, assim, eu dou sem experiência, eu dou um boom de crescimento, preço, mas daqui 3, 4 meses a empresa está muito mal falada, porque alcançou muita gente de forma errada, e ninguém mais quer, e preço não vai sustentar vendas a vida inteira. Então, a conhecer empresas sérias assim, dá uma luz para a gente, assim, de saber que às vezes não é... Existe ainda empresas sérias, né? Principalmente nessa área de consultoria, que
que está ruim, principalmente de vendas, assim, das pessoas vendendo muita facilidade, e isso está prejudicando muito o empresário. Né? Pessoal, é isso. Vanessa, foi brilhante a sua participação aqui. Você trouxe uma luz, né? De fato, é isso, né? Assim, quando o empresário está bem, a família dele vai estar bem, o funcionário vai estar bem e o cliente vai perceber isso, né? O ambiente, assim, a gente gosta muito de, na minha régua, observar pessoas que enxergam o positivo no mundo ainda, não é? A gente que enxerga muito negativo, né? Então você é uma dessas que enxerga o positivo, que ainda há jeito, empatia, pessoas que pensam e se colocam realmente, né, ali numa postura de pensar na necessidade do outro. Pessoal, você que estava nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia, seja nos ouvidos, seja aqui nessa telinha. 80% das pessoas que nos assistem ainda não está inscrito no canal. Então, se você é uma dessas pessoas que só assiste e não inscreveu aqui ainda, vai lá agora, dá uma metralhadora no inscrever-se, no subscriber, e seja um companheiro nosso aqui. Até o próximo episódio. Te vejo lá. Um abração. Tchau, tchau.